criem vergonha na cara e vão estudar história. Vocês não sabem de nada. A Bíblia de vocês é mutilada. Vocês não passam de uma seita, de lobos que atacam ovelhas. Quando Jesus subiu aos céus, não deixou uma igreja, e não a Bíblia, seus bibliólatras. Carinhoso, né? Algum atendente me encaminhou, e aí eu preparei uma resposta para ele. Gastei um tempo preparando a resposta. Comecei assim: olá Guilherme, muito obrigado por seu e-mail. Ficamos contentes em saber que você assiste a Novo Tempo. Você fala que nós estamos falando mal do Santo Padre. Eu acho que você não está acompanhando os noticiários, porque o próprio Papa Francisco, quando foi nomeado, eleito, ele disse ser um pecador, e até pediu à igreja que orasse por ele. Então ele não é santo, segundo você está dizendo. Ele disse ser pecador e pediu oração. Você diz também que nós não estudamos história. Eu queria dizer para você que a igreja adventista, ela segue a linha de interpretação profética chamada historicista, aonde nós estudamos a profecia aliado com a história. A gente entende que a história é o palco da atuação divina, e a profecia se cumpre ao longo da história. Você diz também que a nossa Bíblia é mutilada. Eu não acho que a nossa seja mutilada, é a sua que tem livro demais, porque a nossa tem 66, a de vocês tem 73, então tem livros a mais. Você fala também que nós não passamos de uma seita. Bom, não se esqueça, quando surgiu o cristianismo, eles eram uma seita chamada os do caminho. Não critique seitas, cuidado, se você acha que nós somos, mas nós não somos uma seita. Nós somos uma igreja protestante, tradicional, reconhecida mundialmente como uma igreja assim. Você diz também que Jesus não deixou uma igreja e não a Bíblia. Pelo contrário, eu acho que Jesus deixou um povo que seguiria a Bíblia, e esse povo é a sua igreja. Agora, se você acha que nós somos bibliólatras, nisso você está certo. A gente ama esse livro. Enviei o e-mail, esperei um tempo por uma resposta. Passou uma semana, 2 semanas, veio a resposta. Por que você não evangeliza? Só sabe meter a boca na igreja de Cristo? Isso é repugnante, me desculpe. Só 3 linhas? Eu escrevi uma página para ele, e ele me responde com 3 linhas. Percebam uma coisa: a mensagem adventista, ela não é popular, e ela também não é politicamente correta. Nós temos uma mensagem específica para esse momento da história, e a nossa mensagem não é popular e não é politicamente correta. É a mensagem de Deus, é o que Deus diz em sua palavra. Essa é a nossa mensagem. A nossa igreja sempre teve uma preocupação muito grande em não se afastar da Bíblia. E desde 1872, quando foi publicado na nossa revista um artigo chamado Sinopse de Nossa Fé, a igreja tem procurado sistematizar aquilo que ela crê. Lá no início, em 1872, foram pontuados 25 crenças fundamentais. Quando chegamos em 1889, a igreja começou a escrever o Yearbook, esse livro do ano, com informações sobre a igreja, sobre quem servia a igreja, e lá apareceu um resumo de nossa crença, 28 pontos. Em 1831, o Yearbook passou por uma revisão, e então ficaram 22 pontos. Em 1980, a igreja enfrentou uma grande crise teológica, principalmente
por parte de Desmond Ford, um dos professores de teologia da igreja. O tema do santuário foi criticado, a nossa doutrina foi criticada, e a igreja teve que se reunir para responder essas críticas. E como resultado dessa resposta que foi feita a esse professor, nasceu o livro Nisto Cremos. E em 2005 na Assembleia Mundial de St. Louis, a igreja votou a 28ª doutrina. Então, no que creem os adventistas? Nós cremos em 28 pontos bíblicos, que nós chamamos de crenças fundamentais. Por que nós temos que fazer essas revisões de tempos em tempos? A explicação é que essas revisões do pensamento doutrinário adventista não representam uma mudança na crença, mas um ajuste na declaração que resume e sistematiza o que nós acreditamos. Assim como nós cremos que a verdade não é estática, mas ela é dinâmica, essa compreensão também é dinâmica, e nós temos que avançar com o tempo em nossa crença. Se assim não fora, a igreja estaria estagnada no tempo. E se você perguntasse, por exemplo, para Tiago White, Uriah Smith e John Lofbottom a respeito da Trindade, eles não acreditavam na Trindade. Agora, porque eles não acreditavam, nós vamos não acreditar, uma vez que ao longo das décadas, a igreja sistematizou a crença e entendeu que a Trindade é um tema bíblico, é uma doutrina bíblica. Então, às vezes se levantam por aí alguns querendo serem chamados os adventistas históricos, porque querem voltar a crer como criam os pioneiros. Muito cuidado, nós temos que crer em tudo que criam os pioneiros, se não houve uma mudança na compreensão da verdade. Porque se você quiser crer exatamente como eles criam, talvez teremos que voltar a comer carne de porco, porque muitos deles comiam. Talvez teremos que fazer uso do cigarro, porque alguns fumavam. Mas a compreensão da verdade, ela é progressiva, e a igreja tem que progredir. Um outro detalhe, no livro Nisto Cremos, que resume hoje nossas crenças, na introdução, é dito que na medida que estudamos as Escrituras, nós adquirimos uma compreensão cada vez mais ampla das verdades bíblicas, mas a realidade delas ainda vai muito mais além da nossa compreensão. Então nós estamos estudando uma realidade que é eterna, que vai além da nossa compreensão do dia de hoje, e é por isso que nós preferimos chamar crenças e não doutrina. Escrevemos esse livro, diz a introdução do Nisto Cremos, com a consciência de nossa dívida para com as ricas verdades bíblicas que recebemos da igreja cristã ao longo da história. E você sabe que nós adventistas somos herdeiros de muitas crenças. Por exemplo, não foram os adventistas que descobriram o sábado. Nós aprendemos isso com quem? Com os batistas do sétimo dia. Os adventistas não descobriram que tem que batizar por imersão. Aprendemos isso com quem? Com os batistas. Os adventistas creem na santificação, na justificação, santificação e glorificação. Com quem aprendemos isso? Com os metodistas. Acreditamos que somos salvos pela graça mediante a fé. Com quem aprendemos isso? Com os luteranos. Para citar George Knight, o que é essencialmente adventista no adventismo? É a crença no ministério bifásico de Cristo no santuário, é a crença na reforma de saúde, é a crença no dom profético manifestado em Ellen G. White. Isto é essencialmente adventista no adventismo. As outras crenças, nós somos herdeiros. Isso quer dizer que a gente tem que continuar avançando. E o livro continua assim: cuja compreensão
dessas verdades, sucessiva de nova luz, conduziu a igreja em direção ao entendimento mais amplo do caráter de Deus. E reconhecemos que esse entendimento é sempre o quê? Progressivo. Progressivo. Ellen G. White tem um texto onde ela diz assim: há verdades intocadas na palavra de Deus. Compreensão progressiva. Avançar sempre. É por isso que na igreja adventista você não tem 28 doutrinas. Nós temos 28 crenças. O que é uma doutrina? É uma realidade descrita pela Bíblia. E o que é a crença? É a compreensão acerca desta realidade, que pode com o tempo sendo aperfeiçoada. Por isso nós usamos o termo crença. Para ficar claro na nossa mente, eu vou trazer um exemplo de Apocalipse capítulo 13. Abre aí sua Bíblia, Apocalipse capítulo 13, verso 18. É o último verso do capítulo. Apocalipse 13, 18. Que diz o texto aí: aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é o quê? 666. Como a igreja interpreta o 666? Nós temos dois grupos na igreja. O primeiro grupo é o que usa da gematria. O que é gematria? É quando você confere um valor numérico a uma letra de uma determinada língua. Isso é gematria. Então pega-se o título Vicaris Filii Dei, atribui-se um valor a cada letra. Os romanos faziam isso, e você chega ao número 666. Isso é gematria. Como que essa gematria, essa forma de interpretar Apocalipse 13:18 chegou na igreja adventista? Tudo começou com Uriah Smith, e quem sabe ele foi o primeiro teólogo da igreja, um homem muito respeitado, e ele escreveu um livro chamado As Profecias de Apocalipse, e na página 214 ele disse assim: a expressão mais plausível que a nosso ver sugere o número da besta é um dos títulos aplicados ao Papa de Roma. É o seguinte: Vicarius Filii Dei, substituto do Filho de Deus. Ele foi quem escreveu isso. Em 1887, J.N. Andrews, um outro pastor dessa igreja, nosso primeiro missionário oficial, além mar, escreveu um livro, ou reeditou um livro, Os Três Anjos de Apocalipse 14. E nesse livro, nessa reedição, ele vai pegar a gematria de Uriah Smith e colocar no seu livro. E quem era Andrews? Segundo Ellen G. White, o homem mais preparado que nós tínhamos no círculo adventista. O homem mais preparado. Por quê? Um profundo conhecedor de Bíblia. Certa vez Andrews disse assim: se nós perdermos o Novo Testamento, eu posso reproduzi-lo palavra por palavra. Não sei se faria com todo o Velho. Esse é o tipo de homem que nós tínhamos dentro da igreja. E ele escreve um livro sobre Apocalipse e coloca a gematria que ele aprendeu de Uriah Smith. Em terras tupiniquins, essa visão, essa interpretação chegou através de alguns autores brasileiros e através de algumas traduções. Araceli Melo coloca a gematria no seu livro. Roy Alan Anderson, que foi traduzido, coloca a gematria. Mervyn Maxwell usa também a gematria. Daniel Belvedere,
no seminário As Revelações do Apocalipse, que foi uma bênção para a igreja, e espalhou o conteúdo de Apocalipse para os adventistas, principalmente a partir de 1989. Pode-se acrescentar essa lira Henry Feyerabend, no livro Apocalipse, verso por verso. Vários foram os autores que colocaram a gematria, e a igreja brasileira ensinava a gematria. Eu me lembro que minha primeira conferência foi usando esse material do Daniel Belvedere. Eu tinha 17 anos, e eu ensinava gematria na minha conferência. Agora a igreja, desde 1980, a igreja mundial tem dito: não usem a gematria, não interpretem Apocalipse 3,18 por causa do vicário Silidei. Não é esta a visão correta. E por que a igreja a igreja mundial estava advertindo a não usar gematria? Por que eu e você não devemos usar essa forma de interpretar o texto? 5 motivos. O primeiro deles, falta de apoio histórico. O que eu quero dizer com isso? Como que surgiu essa história de 666 aplicado à primeira besta de Apocalipse 13? Havia um adventista norte-americano, chamado C.T. Everson, e esse adventista era fotógrafo. Um dia ele foi visitar Roma, e lá em Roma ele fotografou as tiaras que os papas usaram na Idade Média. Lá tem uma sala onde todas elas estão reunidas, e ele fotografou essas tiaras, essas mitras papais. De volta nos Estados Unidos, ele deu uma dessas fotos para o pastor Prescott, que era um tremendo evangelista da igreja. O pastor Prescott começou a usar essa foto nos seus evangelismos, para falar das mitras, das tiaras, da autoridade papal da Idade Média. Aí alguém, na nossa casa publicadora, pegou essa foto e, trabalhando o Photoshop da época lá, ele colocou na foto a expressão Vicarius Filii Dei. E foi daí que surgiu a lenda de que na mitra do Papa estava escrito Vicarius Filii Dei, que dava 666. Quando a igreja soube, disse para ele: pastor Prescott, o senhor não pode usar essa foto, ela foi manipulada, isso não está lá originalmente. E ele parou de fazer. Mas quando ele parou, as plumas já haviam sido espalhadas ao vento, e foi assim que a lenda se espalhou de que na coroa do Papa está escrito Vicarius Filii Dei. Ou seja, nós não temos apoio histórico para isso. Nunca esteve escrito na mitra de Papa nenhum Vicarius Filii Dei.